Olá, eu sou Sumaia Thomas, especialista em gestão de carreira e estou aqui como uma das mentoras do programa de mentoria colaborativa Nós por Elas para contar um pouco para vocês da minha experiência e para deixar aqui dicas de como lidar com a maternidade no trabalho. Eu recentemente escrevi um e-book justamente falando sobre os impactos reais da maternidade no trabalho. E qual foi a ideia? Eu vejo vocês todos os dias se queixando, sentindo aquela dificuldade de conciliar e de colocar em prática aquela maternidade idealizada no dia a dia, em prática, aquela carreira que também foi idealizada. Nesse sentido, eu queria que a gente pensasse aqui um pouquinho, seja você mãe de primeira viagem, seja você em transição de carreira, seja você aí no difícil exercício do papel mãe profissional com um ou com dois filhos, seja você também uma gestora que está assistindo uma primeira mamãe chegando aí nesse contexto que a gente está vivendo, que está mais desafiador do que antes, não é verdade? Vamos olhar para a questão da maternidade. Que impacto isso tem no dia a dia de trabalho? Bom, com isso eu queria que vocês avaliassem de verdade como que vocês se sentem, qual é esse momento da maternidade que vocês estão vivendo e qual é esse momento do trabalho, não é? Quando eu escrevi o e-book, eu queria até compartilhar com vocês e o pessoal vai colocar aí embaixo o link para vocês baixarem, seja na versão em PDF ou seja na versão áudio, porque a gente sabe que no dia a dia está mais corrido, então eu fiz questão de gravar a versão em audiobook para vocês também. E eu comecei tudo isso porque eu senti na pele como foi lidar com a maternidade no trabalho. Porque na minha primeira gestação foi tudo muito bem, obrigada. Eu me senti a mãe mais paparicada dentro daquele ambiente. Mas na segunda, como ela veio muito rápida da primeira, muito em seguida, assim, eu senti todos os preconceitos que a gente lê aí no LinkedIn, no Instagram, não é? Que a gente ouve dentro das empresas, que foi, poxa, grávida de novo, agora você não vai dar conta, 2 filhos pequenos, não é? Existe uma pesquisa que traz um número super importante sobre essa intenção da mulher no mercado de trabalho quando dá notícia da gestação. A intenção da mulher sair do mercado de trabalho, segundo a pesquisa da McKinsey, Women in the Workplace, diz que é apenas de 2% a intenção da mulher de sair do mercado de trabalho. Então, por que será que o mercado de trabalho reage ao olhar para uma gestante que agora ela não vai ficar, agora ela só vai cuidar do filho? Não é verdade, não é mesmo? Tenho certeza que você aí estava... se você, como eu, né, também passou por essa dificuldade, se você também, como eu, quis muito continuar trabalhando quando da gestação, né, quando você estava grávida e aí quando você voltou sentiu as coisas um pouco esquisitas, sabe o quanto isso é verdade. A gente só quer continuar trabalhando, quer seguir carreira, quer continuar crescendo. Mas parece que às vezes a gente se sente olhada, vista um pouco diferente por ter uma nova vida, ter um novo papel. Então, é preciso lembrar, e é isso que eu queria que vocês de primeira trouxessem para o campo de vocês, profissionais, mães, aí no grupo de mentoria Nós por Elas. Qual é o seu objetivo de carreira? Não é? Como a maternidade chegou na sua vida? Primeira coisa é assim, lembra de como foi a notícia da gravidez. Ou se você está aí, gravidíssima, super recente, como é que chegou essa notícia? Em que momento? Porque tudo isso impacta, não é? A forma de como você vai dar a notícia também vai ter um impacto, vai ter resultados de como essa gestação vai ser lidada no trabalho, como vai seguir a carreira, certo? Então, primeira coisa, olha para você, elabora que momento é esse da sua vida, que momento é esse da sua carreira, para então você comunicar a sua gestação no trabalho de uma forma
bem elaborada, bem consciente, que expectativas você tem. Não espere o seu empregador, não espere o seu gestor, não espere a sua chefe ou o seu chefe dizer o que vai acontecer com você no trabalho, mas sim como você imagina, que expectativas são essas. Então essa é a minha primeira dica para você que está aí gestante no trabalho. Mas vamos supor que você já tenha passado por essa fase. Vamos supor que você já passou e você fala, isso, Maia, me lembro bem como foi isso, não foi fácil. Ou para outros, não, foi uma maravilha, fui também uma mãe bastante paparicada. Lembre de olhar e de cuidar dessas mães profissionais que agora são suas colegas gestantes. Lembre de oferecer a elas um olhar de incentivo, de estímulo, de que vai dar certo, de que é possível, mas sem mentiras, sem idealizações, sem romantismo, porque vai dar certo sim, dá para conciliar sim, mas é necessário o quê? Ajustes, muita conversa, algumas adaptações, até a hora de o bebê chegar no nosso colinho. Muita coisa acontece do que a gente previa no trabalho e depois do como isso se realiza de verdade quando o bebê chega, não é verdade? Então, se você já passou por essa fase, eu queria deixar essa dica. Olhe e cuide das outras mulheres que estão passando por isso. E eu tô abordando esse assunto com vocês porque eu acho de extrema importância, uma coisa que me toca muito. Eu incentivo e estimulo as mulheres empreendedoras, mas sempre fica para mim uma incógnita, uma pergunta. O que vai ser do mundo do trabalho, do mundo corporativo, se toda mulher, ao engravidar, não se sentir confortável nesse ambiente e sair para empreender? O que vai ser? Eu acho que isso é um ponto bastante importante de olhar, porque é de responsabilidade de todos nós. Não só das mulheres que desejam ter filhos, mas das que não desejam ter filhos e das que convivem com todo esse universo. E essa é uma conversa de verdade para homens e mulheres. Que eu queria te incentivar, que você também levasse esse assunto para a mesa, para o trabalho, para a conversa entre amigos. Qual é o impacto? Como é que tem sido visto a mulher gestante, a mulher mãe, com filhos pequenos ou com filhos maiores, nesse ambiente de trabalho? E nós temos, podia passar aqui um tempão contando vários exemplos para vocês sobre o que deu certo, de quem já foi promovida durante a gestação, de quem foi contratada com 8 meses de gravidez. Tem N histórias de sucesso. O ponto aqui é que ainda não é a maioria. E isso é que eu queria que vocês ficassem atentos para que pudessem agir diferente em cada um desses momentos, dessas fases. Seja você estando nesse papel ou seja você uma parceira, tenha aí uma par, né, que esteja passando por isso. Bom, depois da fase que é, né, do impacto da notícia e de dar a notícia no trabalho, a segunda fase que a gente tem que pensar é como vai ser essas 40 semanas no trabalho, essas 40 semanas de gestação, como você está imaginando que, né, e tem mais também, como você está se sentindo durante a gestação, porque para algumas pessoas, né, aquele enjoo danado por meses, e tem gente que assim, até esqueci que estava grávida, até o bebê começar a mexer, depois do almoço, que você sente que às vezes o bebê mexe mais, você nem está lembrando disso, né? Mas o que eu quero trazer aqui é com relação ao ambiente. Quem é que você está imaginando que vai poder ficar te substituir no trabalho? Quem é que você está preparando? Você já tem uma equipe, você já é gestora? Quem é essa pessoa? Isso era algo que você já fazia antes, né? Preparar, desenvolver os profissionais? Ou essa notícia agora te deixou mais atenta? Então aproveite, organize, planeje, não só como vai ficar a tarefa em si, mas expectativas, começar a planejar, pensar em possibilidades, em opções para essa volta ao trabalho. Porque às vezes se você está aí numa empresa que já tem a licença estendida, você pode ficar até 7 meses do seu ambiente de trabalho e muita coisa pode mudar aí.
Não é verdade? Então, fique atento, converse sobre isso, ofereça. Às vezes as mulheres ficam sempre esperando, deixa meu chefe dizer como é que vai ser quando eu voltar da licença maternidade. Não espere. Faça você aquela ligação, passe o e-mail pedindo, né, para saber como andam as coisas, se a expectativa é você voltar para a mesma posição ou não. Então, durante essas 40 semanas, não planeje só o enxoval do bebê e aquele quartinho que vai ficar lindo, mas lembre de cuidar das expectativas com relação que a empresa tem para com você e você também para com a empresa. Lembre que gestão de carreira no mundo atual, essa gestão, essa responsabilidade é sua, é nossa. Não é mais do empregador como era lá atrás. É sua. Então, cuide disso, porque aí a terceira etapa, digamos assim, é a licença maternidade. A licença maternidade é para você cuidar mesmo dessa relação que está começando. E os primeiros 40 dias, eles são cruciais mesmo, a quarentena, essa é a fase que todo mundo fala, o puerpério, esse nome, olha, quando foi a minha vez, esse nome, meu Deus do céu, eu tinha que pedir para o médico repetir de novo, porque eu falo, que é esse tal do puerpério? Aliás, eu escrevi, quando eu resolvi focar o meu trabalho como profissional, especialista em desenvolvimento de carreira, eu criei um blog que chama Para Mães, justamente para falar dessas coisas que a gente começa a sentir, né, depois da gestação, porque eu fiquei muito impactada depois, e com esse olhar para o trabalho. Então, o paramães.com.br é para você que é mãe e profissional e fica de olho em tudo que mudou depois disso. Bom, mas voltando. E aí, esse tal do puerpério é esquisito mesmo. E é mais esquisito para um do que para outras. Então, de novo, se você está nessa fase, lembre de compartilhar o que você está sentindo. Se você tem uma gestante à sua volta, lembre de perguntar. E não chegue para ela dizendo assim, olha a dica, gente, hashtag fica a dica. Não chegue lá dizendo assim, eu já sei, comigo foi assim, faz isso, faz aquilo. Não, aproveite para fazer uma pergunta. Não é? Vocês devem ter tido aí outras aulas, minha amiga Ângela Passadori deve ter falado de Action Learning com vocês, sobre o poder das perguntas, nós estamos juntas nessa empreitada, talvez vocês tenham a oportunidade de estar conosco nessas sessões, então lembre de fazer uma pergunta poderosa, não é? Para essa mãe que está nessa fase. Como é que eu posso te ajudar? Como é que você está se saindo fazendo tal coisa? Te pergunto porque foi difícil para mim e se eu puder te ajudar, então você oferece uma ajuda. Mas não chega dando palpite, não chega dizendo, eu já sei como é que é. Isso é muito importante, isso é muito reconfortante para a mãe, não é? Então eu sei que eu posso estar falando aí com uma gestora, sei que eu posso estar falando aí com uma pessoa que está vivendo isso com uma par, não é? Com uma colega ou com uma funcionária, com uma pessoa na equipe. Então, use as perguntas para checar como é que está essa mãe durante a licença maternidade. Não espere ela voltar. Eu gosto sempre de compartilhar um caso que aconteceu comigo de uma empresa, de uma multinacional aqui no Brasil, que me ligou e disse assim, Sumaya, por favor, nós temos uma gerente em potencial, a gente vem apostando nela há muito tempo, ela vem se dedicando, ela fez cursos, ela está no nosso pipeline de talentos, mas ela saiu para ter bebê e ela não quer voltar. Você fala com ela? Eu falei, claro, ótimo, né? Vamos trocar o telefone aqui. Alguém falou comigo? Alguém quis falar comigo? Então, esta decisão da volta ao trabalho, da pós-licença maternidade... Obrigada. Ixi, da onde será que eu tenho que voltar? Do exemplo da... dela. Muito obrigada. Então, vou lá. 1, 2, 3.
Eu gosto sempre de compartilhar um caso que aconteceu comigo de uma empresa multinacional aqui no Brasil, de uma profissional, uma gerente em potencial, e aí o RH me ligou dizendo assim: Sumaia, fala com a nossa gerente, ela não quer voltar da licença maternidade, ela é uma super profissional, ela está no pipeline de liderança, ela tem se dedicado muito nos últimos anos, ela é a próxima a subir na cadeira aqui e ela não quer voltar da licença maternidade. Eu falei, mas é claro, sem dúvida, né? Alguém me ligou? Alguém quis falar comigo? Não. Por quê? Porque a decisão estava tomada. Porque essa decisão, ela não acontece só ali na licença maternidade, naquele período de 3, 4, 6 meses. Ela é um conjunto de coisas que acontece de como a empresa, o gestor, o ambiente recebeu essa notícia. Ela é impactada pela hora que o bebê chega nos braços, é impactada pelo ritmo que você tem de vida, pelo ritmo que você tem no trabalho. Então, é muito importante que isso seja conversado. Mas pelo menos não precisa escrever lá e registrar em cartório o que vai acontecer, mas começar a ter essa conversa, a falar sobre isso desde que a profissional está lá gestante trabalhando com você. Não é? Então, a volta da licença maternidade é uma construção que vem do período da gestação. E não é só para a gestora, para o gestor, mas também para você, profissional. Como é que você está se sentindo? O que você imagina? Que ambiente é esse? Que ritmo é esse? Que combinados? O que você pode oferecer? Não é? Para que quando você volte, essa volta seja uma volta leve. Tranquila não vai ser, porque a hora que você deixa o bebê com alguém, você sempre fica sentida, eu sei, eu já passei por isso 2 vezes, não é? Talvez você já tenha passado por isso. E, de novo, vou reforçar a importância de que se você não passou, não tem essa experiência, mas tem alguém do seu lado, que você possa oferecer uma pergunta de como você está se sentindo? Como está esse momento para você? Como eu posso te ajudar? Ajudar a trazer a conversa para a mesa. Bom, e para finalizar esse papo sobre maternidade e carreira, eu quero deixar aqui algumas dicas que eu já falei ao longo dessa conversa, mas quero reforçar. A responsabilidade da carreira é sua, é minha, é sua, é nossa. Não é de uma empresa, não é de um empregador, não é de um gestor. Então, lembre de traçar, você está em um programa de mentoria, aproveite esse tempo para rever qual é essa jornada que você quer trilhar, qual é seu objetivo, qual é a sua meta. Tudo é possível. Conciliar maternidade e trabalho também é possível. E a segunda dica que eu quero deixar para vocês é sobre planejamento. Vocês estão aí num processo de mentoria, revendo a sua trajetória, sua jornada de carreira, sonhem alto, conciliar maternidade e trabalho é possível sim, só que às vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, algumas pausas são necessárias, alguns estudos, algumas reflexões, alguns cursos são necessários para você chegar onde você quiser, mas é possível sim, siga em frente nessa jornada, tá bom? O terceiro ponto é lembrar, a terceira dica, se você quiser, é de ter isso claro e de levar sempre isso para sua empresa ou para o seu colega, enfim, para sua equipe. Não espere que as pessoas venham falar desse assunto com você. A responsabilidade é sua, então isso junta lá com a primeira dica. E uma frase que eu gosto muito, que eu quero deixar aqui como mensagem final para vocês, a mensagem é a seguinte, é uma mensagem do Tony Robbins: não são suas condições, mas são suas decisões que determinam seu destino. A mensagem é: não são suas condições, mas são suas decisões que determinam seu destino, o seu sucesso. Então, bom, espero que vocês curtam muito essa aula, espero que vocês aproveitem, baixem lá o e-book, que vocês vão ter um pouco mais de detalhes, dados, informações sobre esse universo da maternidade e do trabalho, e fiquem à vontade para entrar em contato e me seguir nas redes sociais. É um prazer sempre falar desse assunto: desenvolvimento, carreira e maternidade. Um beijo muito carinhoso e sucesso para todas vocês.